Fala, Mikael. Vamos para a correção do seu exercício, cara. O que eu observei aqui quando eu abri o Demogorgon é que você já tem uma boa noção de ZBrush, tem uma boa noção de anatomia, então o teu trabalho está ficando bem legal, só que tem algumas coisinhas que a gente pode ajustar. A primeira delas é que o modelo já está com 200 e poucos mil polígonos e a gente tem que fazer algumas alterações em relação à proporção aqui que eu não estou muito satisfeito. Não tem problema ele estar com essa quantidade de polígonos, dependendo do teu nível de ZBrush e do teu computador, porque trabalhar com polígonos muito altos pode ser que pese um pouco aí para o teu computador, ou que seja um pouco difícil para você esculpir. Então, o que eu faria? Cara, eu diminuiria um pouco desse corpo aqui, ou aumentaria a cabeça, porque eu acho que essa cabeça está bem pequena em relação ao corpo. Quando eu falo bem pequena, né, na anatomia, bem pequena não significa que ela está assim, mas significa que ela está, no caso, um pouco pequena. Aqui na anatomia, qualquer coisinha que a gente faz já muda bastante. Então eu vou duplicar o teu modelo aqui, tá? Vou dar um Zero Mesher nele. Vou vir aqui em Geometry, dar um Zero Mesher, só para eu ter controle das subdivisões. Nem alterei nenhum valor aqui do Zero Mesher, simplesmente abri, cliquei no Zero Mesher. Maravilha. E agora eu vou projetar os detalhes que você fez nesse modelo. Aliás, nesse teu modelo aqui. No modelinho de baixo, tá? Vou só renomear aqui, para a gente não se perder. Então, Zero Mesh e original. Então, eu estou habilitado o original e estou habilitado aqui com o Zero Mesher. Vamos dar um Project All. Quando eu dou um Project All, eu projeto todos os detalhes da minha malha original para debaixo. Isso aqui você já deve saber. Caso você não saiba, no caso eu posso gravar um vídeo para você só sobre Zero Mesher. Para recuperar as subdivisões que você fez, eu posso dar um Ctrl D, Project All, Ctrl D de volta, Project All. Então, o que acontece? Agora, posso até deletar esse cara aqui. Agora eu tenho um modelo que tem todas as subdivisões de volta. Assim a gente consegue alterar algumas coisas sem estragar tanto o modelo. Eu vou segurar Ctrl, clicar em Mask Laço, fazer um laço aqui na cabeça do jovem. Seguro Ctrl de volta, clico várias vezes para suavizar. Ctrl I, inverto. R de Rotate e vou dar uma escalonada nessa cabeça aqui, sempre olhando a referência, que no caso é do artista Fury Tedeschi. Beleza, agora eu acho que está um pouco melhor. E o pescoço também, vou até colocar um Skin Shade, aliás, um Basic Material aqui. O pescoço também eu deixaria um pouquinho mais grosso. E dar uma suavizada aqui que está me incomodando aquela marcação ali. O bíceps, eu acho que ele está com um pouco de volume exagerado aqui de baixo. Eu diminuiria um pouco. Tá? Porque claramente nesse modelo aqui, ó, o braço é bem reto. Né? Dá pra ver o deltoide aqui. Peitoral e tal. Só que o braço ele é bem reto. No teu você fez um certo bíceps nele aqui. Eu deixaria reto mesmo. Tá? Uma coisa que me incomoda muito é esse modelo de lado. Porque de frente ele tá... De 3/4 ele tá ok. Só que de lado, cara, eu
eu sinto que ele tá um pouco estranho. Vou esconder os braços aqui só pra ver se eu tô correto na minha afirmação. Acho que ele tá um pouco grosso, né? Ele não tá muito ágil na corrida, digamos assim, né? Esse Demogorgon é um personagem que ele tem um aspecto rápido, né? Sorrateiro ali, o cara vai te matar sem você nem perceber. Então ele tem que ser uma criatura rápida. Então eu acho que essas costas estão um pouquinho grossas demais, eu diminuiria. Pegaria um Den Standard. Vou dar uma cortada no sovaquinho dele aqui. Ficar um pouco mais interessante, beleza. Gostei do tendão que você fez aqui. Eu gosto de usar bastante as fibras do peitoral inferior e medial ali. Até do superior dá pra colocar um pouquinho. Esse detalhe aqui eu gosto bastante também, que é o design que o Fúrio Tedeschi fez pro peito dele. Então legal na anatomia de criaturas é isso, né? Aliás, no design de criaturas, juntar a anatomia com um padrãozinho ali que fique legal pro teu modelo, né? Quem faz isso muito bem é o Brian Winian. Se você olha os modelos do Brian Winian, claramente você percebe a anatomia aqui, então deltoide, né? Deltoide medial, deltoide posterior, peitoral, né? Olha a fibra aqui, a pele aqui, né? É grandona, o tamanho dela. Aqui no nosso caso, ela é menorzinha, mas essa modificação de anatomia faz com que o modelo ele fique crível, né? Poderia existir esse modelo, mas ele não existe, colocando a anatomia nele. Então o peitoral aqui, ele dividiu em 3 membraninhas aqui, descendo para a barriga. Então os modelos do Brian Winier sempre vão ter as coisas de anatomia de um corpo humano, né? Tipo clavícula, aí tem aquele espaço vazio que eu chamo de pizza, que parece uma pizza, né? Que é a divisão do peitoral superior com o deltoide anterior ou frontal. Anterior porque ele vem antes do posterior, né? Então, quando você adapta uma anatomia a uma criatura assim, fica sempre mais crível. E o que eu gostei bastante do modelo do Fúrio Tedeschi foi exatamente isso, né? Esse Demogorgon ele tá muito massa. Também por causa do render, mas o render a gente consegue fazer um render até igual ou mais da hora que esse. O que eu acho que tá um pouco estranho, olhando aqui em relação ao concept, é esse braço daqui, ó. O braço está apontando para cá, tá? O seu, ele tá numa pose que, sei lá, não tá muito numa pose de ataque. Não que ele esteja aqui numa pose de ataque, mas você imagina esse Demogorgon, se ele tivesse meio que de pé, ele com os bracinhos um pouco assim, né? Tipo, meio que já esperando para atacar. O seu, ele tá um pouco tranquilo. Não sei se você conseguiu me entender. Então a gente tem que pegar isso aqui e reposicionar. Tá?
Nessa posição, imagina ele até com as mãos um pouco abertas, fica mais interessante. Eu acho que eu vou diminuir essa perspectiva. Tá muito forte, ou talvez eu possa usar a perspectiva, só que 10. Ok. Não muito grande. O externo cleidomastoide, eu vou arrumar um pouquinho porque eu gosto dele mais reto aqui. Tá. Vou erguer um pouquinho o deltoide aqui. Porque pode ser sutil, mas isso aqui está descendo muito rápido, né? E antes dele descer, aqui, exatamente aqui ele tem uma quebra. Então ele vem, dá uma quebradinha, daí vem com o deltoide. Tá? No teu ele estava reto. Aliás, estava descendo muito rápido. Então a gente deu uma, ó, deu uma quebradinha. É coisa sutil, é isso que faz a diferença. E algumas vezes em modelos que a gente fica olhando e diz, cara, o que, que não está igual, o que, que não está parecido. Né? Uma coisa bem sutil. Outra coisa que eu enxergo bastante essa barriga aqui para fora, né? Essa arcada aqui dele, a caixa torácica é bem grande. A nossa dá para aumentar um pouquinho mais, tá? Porque eu sinto que essa parte aqui tá um pouco reta, ela é mais inclinada. Consegue observar isso aqui? Então, com o Move, pode até diminuir a intensidade do Move um pouquinho. A gente vem puxando aqui. Olhando de todos os ângulos para ver se não fica estranho. Uma coisa que eu sinto é que esse peito aqui não está tão para fora quanto deveria. Então tá vendo que eu estou fazendo todas essas alterações num modelo bem leve, né? Não estou usando a última subdivisão. Estou usando a primeira. Uma coisa que eu gosto sempre de prestar atenção é no design aqui, ó, no vão das coisas. E não em si, não só em si no contorno do modelo, mas no desenho que faz o vão, né? Depois, se quiser, a gente pode quebrar esse braço aqui e fazer ele reto, porque aqui eu sinto que ele vai reto. Aqui a gente sente ele um pouquinho quebrado, tá? Exatamente por causa desse design, que parece uma montanha aqui, ó, do vão. E no nosso, essa montanha ia ser interrompida por um antebraço aqui. Caso a gente queira fazer exatamente perfeito, igual o Concept, né? Que é o objetivo. Ou perfeito, ou melhor que o do Fúrio, né? Claro, com todo respeito ao Fúrio. Não que sejamos um designer melhor que ele, nem em 10 anos. Mas o nosso objetivo aqui é realmente querer fazer um trabalho à altura dele. Então eu estou tentando achar essa quebra aqui. Tá vendo que tem uma quebra de luz aqui, ó? Tem uma reta, outra reta e outra reta. Então aqui exatamente a gente tem que achar esse cantinho ali. Então a gente vai alterando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Parece que a gente não fez nada, mas já dá uma diferença. Realmente a cabeça eu acho melhor ela um pouquinho assim. Eu tava achando um pouquinho pequena. O modelo ele não aparece a parte de trás do modelo, mas só em questão de anatomia mesmo, né, acharia um pouquinho mais interessante. Talvez se o deltoide posterior tivesse um pouquinho mais de fibra aqui atrás. E o tríceps
tá um pouco saltado. Acho que ele não teria tanto tríceps assim. Essa pose desse cara aqui me lembra bastante o Bruce Lee, cara. Porque o braço do Bruce Lee não era tão forte, né? Ele é bem definido, não é tão forte, só que ele tinha uma baita de uma dorsal, né? E o deltoide também bem avantajado. O corpo do Bruce Lee, em alguns aspectos, alguns não, em vários aspectos, ele serve bastante para estudo de anatomia, né? Cadê? Aqui, ó. Consegue ver bastante informação legal aqui. Né? O hemorroide, esternocleidomastoide. Aqui ele já estava mais tranquilo, mas dá pra ver que o antebraço era bem forte, que inclusive é melhor até para lutadores que o antebraço seja mais forte do que o bíceps e o tríceps, né? Porque o antebraço está mais na pegada e numa luta, a pegada e o soco eles contam muito. O bíceps e o tríceps pode deixar até um pouco pesado o soco, e ele como ele tinha que ter potência, então o ombro deltoide muito forte ajudava muito nisso, né? Olha o antebraço dele, muita barra, né? Ele fazia muita barra fixa, por isso que ele tem essa dorsal tão gigante, né? Igual o Arnold Schwarzenegger, que o objetivo dele realmente era ser o maior e mais definido possível. Outro cara que eu gosto bastante de estudar por causa dos deltoides é o Usain Bolt, né? Usain Bolt, ele tem realmente o deltoide que é bem bonito, né? E dá pra ver que muitas vezes as pessoas fazem o deltoide muito redondo, que não é interessante. A gente sabe que o deltoide tem essas planificações aqui, ó, que são bem importantes. Então dá pra ver bastante no Usain Bolt também. Jogadores de basquete em geral, né, tem o deltoide mais forte porque todo momento eles têm que estar fazendo movimentos que as pessoas em comum não fazem, né? Por exemplo, tenta deixar o braço esticado para frente segurando um controle remoto TV por 2 minutos. Não sei nem se 2 minutos, mas durante alguns tempos você já vai sentir uma dor e não vai aguentar, né? Então não é muito comum. Já jogador de basquete é o dia inteiro com a bola pesada, batendo, jogando para cima, então acaba que força isso. Então tudo isso aqui é estudo de anatomia, porque muitas vezes a pessoa vai querer estudar anatomia e ao invés de, sei lá, o cara vai fazer um cara normal e daí para estudar anatomia o cara vai lá e coloca Kai Green. Aí o cara tenta fazer os músculos normais e tenta, sei lá, pegar o Kai Green, que é o 1% da população mundial, e tenta aplicar o design do músculo em uma pessoa normal, né? Ou uma pessoa menos forte. Então não faz muito sentido, né? Daí a pessoa fala, não, mas aqui dá pra ver bem os músculos. Sim, dá pra ver bem os músculos, bem a definição, aonde que eles vão, aonde que eles se encaixam, mas é tudo muito exagerado, né? Na anatomia não é assim. Então quando a gente vai estudar anatomia de criatura e tal, é bom que a gente enxergue algumas coisas, né? De como estudar, aonde que eu vou pesquisar referência. Né? Uma aluna minha, Elisa, ela tá fazendo um curso, que é esse aqui, e eu passei pra ela o nome de alguns atletas pra ela fazer, né? Porque esse ombro aqui também lembra bem o do Usain Bolt, né? Braço bem comprido, proporção comprida, né? Então, e lembra também o Demogorgon que você está fazendo, porque é uma criatura que tem que ser rápida, né? Dá pra ver o S bem bonito aqui, os músculos bem compridos, o ombro forte, o braço longo para te alcançar, te matar, né? Não pode ser uma coisa muito pesada. Então eu pegaria esse braço aqui e deixaria ele com um pouquinho menos de tríceps, tá? E o ombro, eu deixaria ele mais comprido também. Ó, um pouquinho mais comprido.
Vou aumentar só uma subdivisão aqui para eu começar a enxergar algumas coisas que eu não posso estar perdendo. Forçar um pouquinho mais aqui. E passar um standard bem nessa clavícula aqui. Você já passou um pouquinho, mas eu gosto de passar um pouquinho mais ali. Tá? Depois aqui ele vai ter um buraquinho aqui. Eu gosto de forçar algumas informações para que elas virem landmarks para mim, tá? Virando algumas landmarks, a gente consegue achar bem algumas proporções. Tava um pouco estranha a silhueta ali. Melhor não cortar agora, que senão pode ser que complique lá pra frente. Tá? Deixa assim mesmo. Tá, então a gente mudou algumas coisinhas, mas eu já sinto bem mais conforto nesse modelo aqui. O pescoço eu sinto que tá bem mais resolvido e tava com um negócio meio que saindo ali. Então toda hora meu olho tá batendo no Demogorgon, batendo no seu Demogorgon, pra ver o que, que a gente pode melhorar. Tá. A gente pode usar o Den Standard aqui mesmo pra cavar o meio desse rosto. Ou a gente pode testar um Slash. Slash acaba cortando um pouquinho mais forte. E aqui, opa. E aqui também para dar mais realidade no modelo, cortando bem aos pouquinhos. Vai dando vários cliques, né? Não faz muito assim, para não ficar meio fake. Vai dando vários cliques. Fica uma coisa mais orgânica. Tá. Tirar um pouco da marca desse esternocleidomastoide aqui. E de lado eu acho que ele tá meio cabeçudo, né? Eu imagino ele um pouco menos cabeçudo, cara. E aqui em cima mais redondo. Bem alien mesmo. Tá vendo como ele tá a cabeça meio achatada? Meio estranha. Agora melhorou já. Deixa eu testar uma coisa aqui. Selecionar o braço aqui e fazer um teste.
Eu diminuiria um pouco os braços, tava achando um pouco largo demais. Coisa pouca. Tem uma marca que eu tô achando estranha aqui também no deltoide, vamos fazer sumir. Usando clay mesmo, tá? Bem de leves. Essa ponta aqui tá me incomodando um pouco também. Então com o Zero Mesher fica bem mais fácil de mudar algumas coisas, tá? Então, por exemplo, o que eu enxergo aqui é a largura desse braço em relação à largura do braço do Demogorgon que a gente está se inspirando. Tá um pouco grosso ainda. Vamos pegar o Pinch. Podemos até isolar o... Opa. Clip Curve, não. Select. Ctrl Shift, inverte. Vamos pegar o Pinch. Pinch com Brush Modifier 20 mesmo, tá? Não vamos usar muito, não. E vamos dar uma apertada nesse modelo aqui. E o tríceps também ele tá um pouquinho estranho aqui. Então vai fazendo aos pouquinhos, ó. Tá vendo como ele tava com o braço super bombado? E agora de lado, acho que ele tá um pouco fino. A gente vai dar uma aumentadinha. Uhum. Vou dar até uma máscara aqui para proteger o corpo. Agora eu quero que você observe uma coisa. É a questão da distância, né, desse peito. Esse peito que você fez tá legal, o peitoral que você fez. Só que o do Fúrio, ele é um pouco estranho, né? Ele é um pouco mais assim, ó, bem exagerado mesmo. Vou fazer mais um landmark aqui. Tá. Aqui tem outro landmark. Vou passar um standard aqui para dar uma engrossada nessa parte aqui. Eu sinto que ela é mais grossa, né? Uma coisa que ajuda, que me ajuda às vezes observar um modelo, uma criatura, é como se você passasse a mão nela, né? Sem maliciar. Imagine que você está passando a mão aqui no peito do Demogorgon, você vai sentir aonde que, né? Porque o nosso olho é acostumado, desde que a gente nasceu, a gente está olhando as coisas e sabe como que é a textura de uma superfície, mesmo que a gente não coloque a mão. Então, aqui na caixa torácica também, se a gente imaginar passando a mão, a gente quase consegue sentir o volume de algumas coisas. Então, às vezes a gente fica tentando identificar o modelo, mas imagine você passando a mão nele, como que seria, né? Uma coisinha que está sutil aqui é, por exemplo, que aqui, ó, tem uma curvinha, tá vendo? Tem um S, ó, olha o S aqui, ó. E no teu tá reto, ó.
Você consegue identificar ali, ó. Então são coisinhas que você vai pegando com o tempo, depois de muita observação. E você tenta fazer igual. Claro que nem sempre vai dar certo. Muitas das vezes não vai dar certo, porque é um modelo 3D, o teu é outro. Então nem sempre vai ficar exatamente certinho, mas a gente tem que tentar o máximo, né? Então, são essas coisinhas às vezes, ó. Tá ficando um pouquinho mais com S já, mas ainda não tá tanto. Que a gente deixa passar desapercebido. Beleza. O braço, ele pode ser um pouquinho mais reto, mas isso aqui a gente vê na hora de posar, tá? E o antebraço também, ele pode ser um pouquinho mais fino, mas isso aí também a gente arruma depois. O esternocleidomastoide, a gente pode passar um pouquinho de standard para ficar mais definido aqui ainda. Tá. E vou aumentar aqui. Então, o bom do ZWMesh é que ele ficou com as subdivisões e você pode controlar. Quando fizer uma alteração muito grande, volta para a primeira, fica tranquilo, tá? Para você alterar. Uma coisa legal do Photoshop é que a gente pode clarear algumas coisas aqui e talvez ajude, ó, midtones. Vamos dar uma clareada aqui, ó. Shadows fica muito forte, tem que ser midtones mesmo. Pode ser que ajude a gente a identificar o que tinha ali. Então, por exemplo, aqui eu sinto que tem uma parte bem escura, ó, que você não fez aqui. E aqui já está muito escuro. Vamos pegar o standard e dar uma... Aliás, o clay e passar um pouquinho ali para apagar bem de leves. E aqui sim dá uma cavadinha. Mas isso aqui sendo chato, né? Isso aqui é só pra você, sendo chato mesmo. Beleza. Esse corte também você não fez, ó. Tem um corte meio que quase fake ali. A angulação aqui tá um pouco diferente, né? Os graus aqui. O dele tá um pouco mais deitado, tá um pouco mais pra cima. Mas a gente vai... arrumar com move. Deitar um pouquinho mais. Só que sem prejudicar muito a forma, né? Não adianta a gente prejudicar a caixa aqui por causa de um risquinho ali. Eu ainda acho que esse cara ele teria menos costas. Tá vendo a diferença? Não parece que esse cara aqui vai ser muito mais lento do que o meu? Né? Uma coisa legal de anatomia é que, imagine que ele, como ele tivesse uma orelha aqui. Né? O ponto mais alto da cabeça é alinhado com a orelha. Tá? O teu tá um pouquinho reto, não tem problema, mas eu acho que um pouquinho mais angulado fica mais legal. Claro que no dele, a gente não sabe exatamente como é que era. Eu fiz conforme a minha observação, pode ser que você tenha outra. Pode ser que ele seja realmente um pouquinho mais reto, mas depende do ângulo que a gente está vendo também. Enfim. Vamos ver de costas aqui. As costas a gente não alterou tanto. E quando a gente
tá fazendo um design de um personagem, sempre observar alguma funcionalidade dos músculos, né? Porque, por exemplo, aqui onde seria a lombar, eu achei um pouco estranho. Porque, por exemplo, né, a lombar serve para sustentar o peso do corpo inteiro. Quando a gente está fazendo um agachamento na academia, por exemplo, a lombar está fortalecendo, né? Algumas mulheres até têm essa parte aqui, as paniquetes da vida que tomam bomba e treinam pra caramba. Elas têm a lombar mais forte do que qualquer homem. Porque o corpo delas, a genética delas já foi feito para que elas tenham a lombar forte para aguentar o peso da gravidez. Então tudo isso aqui entra na hora de esculpir um personagem. Eu acho que talvez uma lombar assim, um pouquinho mais real, faria mais sentido do que só um corte estranho ali, tá vendo? Aqui são as grandes dorsais, que o Bruce Lee tinha bem grande. Trapézio. Beleza. Então os romboides ali. Posterior de ombro. Uma coisa que tá bem estranha. Se a gente cortar ele na metade aqui. O passageiro está com áudio, tá. Mas aí a gente não pode ser também tão crítico. Acho que essa curva aqui, ó, tá um pouco exagerada. Uhum. Tá, beleza. O fato que essas criaturas têm as costas um pouquinho mais fortes, as que têm o braço muito comprido, é porque, assim, né? Antigamente, né, anos 80 e tal, as criaturas e alguns personagens e monstros, eles eram muito bombados, né? Sei lá, pode ver o Skull He-Man, né? Então, o cara é mó bombado aqui, né? O cara tem o mesmo corpo que o He-Man. Todos eles eram muito bombados, né? Então, você não imagina a caveira fazendo supino, né? Aqui no... Esqueci o nome do castelo dele ali. Você não imagina ela fazendo um supino ali, né? Então, a gente tem que se questionar o porquê de alguns músculos quando a gente está planejando um creature design, uma criatura. Então, o fato de ela ter as costas um pouco mais fortes significa que ela é muito boa na puxada. Se eu for ver o Demogorgon, ele tem as mãos muito grandes e afiadas. Então, as costas mais fortes, elas dão o sentido de que ele é forte na puxada, né? Em agarrar, em cortar, em esse tipo de coisa. Eu acabei fazendo um estraguinho aqui. Tá. E não o peito tão gigante. Porque se o peito ficar muito gigante, já dá a impressão que ele fica fazendo supino e não, ele não fica muito real, né? Eu não imagino o Demogorgon fazendo supino. Tá? Outra coisa, se eu passasse o dedo aqui, eu sentiria bem essa forma aqui, ó. Como se fosse até mesmo da lombar do que eu fiz ali. Então eu acho que dá pra gente pesar um pouquinho a mão em alguns músculos aqui.
Eu gosto de pegar o Dennis Standard bem grande também, algumas vezes, dar umas clicadas, que ele vai dando uma parada. Como ali é bem escuro. Show. Acabei que eu fiz demais isso, quero bem fraquinho. O peito fez muita diferença, né? Ó. Agora está ficando igual o do Fúrio. Igual não, né? Mais parecido. Ainda eu ficaria nessa subdivisão durante um bom tempo, tá, Mikael? Mikael ou Michel? Porque, cara, é complicado, velho. Sai aumentando. Eu ainda ficaria mexendo em bastante coisa aqui que eu tô observando. Aqui, por exemplo. Essa mancha aqui ela é mais inclinada. Tá. E uns detalhes mais finos, como tem uns risquinhos aqui na pele, a gente pode fazer lá pra frente também. Não precisa fazer na subdivisão agora não. Cara, eu acho que por enquanto você pode fazer essas alterações que eu fiz aqui. Eu acho que esse pescoço seria mais grosso. Porque assim, olhando assim, ele tá correto, mas de trás ele tá muito fácil de quebrar, sei lá. Claro, pra você quebrar você vai ter que matar ele, né? E é meio difícil. Mas eu acho que talvez um pouquinho, uns 5% ali, mais pra fora. E o trapézio aqui abrindo mais também, tá? Ó, ainda acho que um pouquinho menos. Aqui você continua, né? Não tem o concept, mas não tem problema. Um biguinho ali, beleza. Que no caso seria o bumbum dele. E aí iria para as pernas. Show de bola. Então, é pouquinha coisa de pouquinho em pouquinho que a gente vai mudando, mas já virou outro personagem, né? Dá pra ver uma diferença bem clara. E quando a gente vai evoluindo no design, a gente vai vendo que as diferenças são bem sutis, né? Ó, acho que assim ele vai ficar bem mais legal. Se você achar que algumas áreas estão muito definidas depois, a gente pode passar um clay aqui, ó. Bem levinho. Ó. E sumir aos poucos com isso. Por enquanto, pode deixar um pouquinho marcado, tá? E depois, quando tiver mais subdivisão, a gente tem mais controle em relação a isso. Tá?
Então, o ombro teu tá, dá pra ver uma leve planificação aqui, uma leve aqui, mas tá meio que um pouquinho estranho. E o braço muito grosso. Então, quando a gente botar esse aqui e botar o... Pera aí. Vamos botar o teu aqui. Pera, senão eu vou perder o modelo e vou ficar louco. Aí. Então olha a diferença do ombro, né? Agora a gente vê realmente aqui, ó, o ossinho da clavícula, outra planificação, outra planificação, outra planificação. Que lembra quem? Quem? Usain Bolt. Cadê? Olha lá. Planificação, 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 planificação. São várias planificaçõezinhas que vão melhorando. Então o ombro agora está muito melhor. Também o peito também é mais para dentro, tá? O design que ele fez aqui, não é no abdômen, né? Um pouquinho para cima do abdômen aqui, bem no arco ali da caixa torácica. Isso aqui a gente tem que sentir como se estivesse passando o dedo aqui, esse volume aqui, que vem do degradê, vem escuro, cinza médio, cinza claro. O teu tava já cinza escuro, cinza claro, então dá pra ver que é um Dance Standard, tá? Cuidado com isso. Aqui também ficou mais legal, parecendo um pouco a lombar, até o abdômen. Faça esses landmarks sempre um pouquinho mais forte para que a gente sempre se ache, né? Então, quer dizer, se eu traçar uma linha daqui até aqui, ou uma linha daqui até aqui, será que tá certo o tamanho? Então, eu sempre gosto de prestar bastante atenção nisso. Opa. Beleza, vou salvar aqui. Mas é isso aí, brother. Parabéns, tá indo muito bem. E até